Glória a Jesus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 17 de março de 2025, segunda-feira. Nosso coração está alegre porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, tem livrado da morte, tem feito milagres em situações que só Ele pode fazer e ninguém mais pode. Tem colocado a mão onde nós não podemos, tem feito grandes coisas, tem nos mantido vivo. Você está feliz? Seu coração está agradecido? Eu quero convidar você a estar com seu coração agradecido hoje. Não sei como foi o seu dia, eu não sei se foi corrido, não sei se foi de alegria ou se você recebeu alguma má notícia, mas o nosso Deus está com você, está conosco. Uma vez eu escutei as pessoas falando assim, onde o Senhor está quando a notícia má vem ou quando os dias maus vêm? Ele está onde sempre está, em todo lugar. Ele está no mesmo lugar, ele está conosco nos dias alegres, nos dias fáceis, nos dias difíceis. Ele não escolhe dia para estar conosco. Então, eu quero convidar você a estar com seu coração agradecido pelo dia de hoje, porque você concluiu esse dia, porque você está aqui mais uma vez estudando conosco o livro de Josué. Quero convidar você a compartilhar o link para as pessoas, incentivar as pessoas a participarem, porque a palavra ela nos sustenta, ela nos dá força. Ela fala: ser forte, corajoso, não temas, não desanimes. A palavra de Deus é o nosso alimento, ela nos lava. Então eu quero incentivar você a alegrar o seu coração, porque o nosso Deus, ele nos dá a paz que excede todo entendimento. Quero convidar você a orar, vamos orar para iniciar? Senhor, nesta noite nós agradecemos a Ti pela oportunidade de juntos estarmos para estudar a tua palavra, para nos alimentar mais uma vez. Que o nosso coração, Senhor, esteja aberto a ti. Que a nossa mente, Senhor, não seja atacada e nem distraída por nada. Espírito Santo, eu clamo a ti, visita cada mente nessa hora, tira toda a distração, tudo aquilo que nos impede, todas as preocupações saiam da nossa mente, toda a agitação do dia, porque nós não podemos fazer nada agora. Mas o Senhor é Deus que tem controle de todas as coisas. Que a nossa mente e o nosso coração esteja aberto. Espírito Santo, fala de forma clara a cada um de nós, a forma de cada um consegue entender. Vai, visita naquele lugar que só o Senhor pode, de forma individual, de forma coletiva, mas faz a tua obra. Completa a tua obra em nós nesta noite, Pai, e glorifica o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Quem está animado, chegamos a Josué, capítulo Travessia do Jordão. É hora de atravessar o Rio Jordão. Quero te aconselhar mais uma vez a você, por favor, colocar o seu telefone no modo avião, no mudo, tirar as notificações ou algo dessa forma, arrumar um canto que você não vá perder a atenção, porque geralmente a gente perde a atenção. Então, eu quero convidar você a tirar tirar do seu alcance o que te tira o foco, tá bom? Achei a tela. Vamos lá. Oi. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia, livro de Josué, capítulo 3. Estamos em tempos de falar, de ouvir e falar de milagres. Milagres extraordinários. Milagres que só o nosso Deus pode fazer. Na realidade, só Ele pode fazer qualquer milagre, né? Ninguém pode fazer milagre. Estamos em tempo de viver e de falar sobre milagres. Então, vamos ler sobre milagres. Josué capítulo 3 diz o seguinte: a travessia do Jordão. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca.
não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, porque para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir a palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os fariseus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Até o 11. Amém? Hoje a gente vai falar sobre a travessia do Jordão, vamos falar sobre o Rio Jordão. Eu fui buscar algumas coisas, né, procurar informações sobre o Rio Jordão e eu encontrei aqui, ah, eu tenho, eu fiz uma assinatura de um aplicativo e eu vou ficar boa nisso, gente, confia, em nome de Jesus, tá? Vamos comigo aí. Eu tenho aqui o mapa que a gente até mostrou, acho que na semana passada, mas esse que eu tenho aqui, ele tem a foto no meio do Rio Jordão. Ok, eu acho que vocês estão vendo. Nessa imagem que vocês estão vendo aí, vocês estão vendo Sitim, que é a cidade aonde, o lugar onde os israelitas fizeram acampamento antes de atravessar o Jordão. Aí no meio você está vendo essa linhazinha azul, escrito Jordão. Esse é o Rio Jordão que eles vão atravessar. Do outro lado você está vendo Jericó e Gilgal, tá? Então estava bem no meio do caminho. Era necessário atravessar para o lado de lá para poder conquistar Jericó. Agora a gente vai voltar lá para as nossas anotações. Vamos ver aqui. A gente está ficando chique, a gente tá adaptando, vamos melhorando. O que que vai acontecer? O povo vai precisar atravessar esse rio, só que tem que atravessar bastante gente, né? Tem que atravessar Josué, os sacerdotes e todo o povo. Que rio é esse? O Rio Jordão, ele é um rio que flui do Monte Hermon ao sul até o Mar da Galileia e depois para o Mar Morto. Então ele deságua no finalzinho no Mar Morto. Qual é o Mar Morto? É aquele mar que tem muito sal, né? E que agora está começando a ter vida. Glória a Jesus. Completando, já acontecendo profecias do Antigo Testamento mais uma vez se cumprindo. O Jordão ele é mencionado mais de 180 vezes no Antigo Testamento e 15 vezes no Novo Testamento. Ele é mencionado pela primeira vez em Gênesis 13:10. Vai lá, abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 13, versículo 10. Vamos ver quando que o Jordão é mencionado pela primeira vez na Bíblia. Marca aí Josué e vai lá para Gênesis 13:10. Vamos ler junto aí. Gênesis 13, versículo 10. Diz assim: olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra.
Que é isso aqui? É quando fica Abraão e Ló, aí Abraão vira para seu sobrinho Ló e diz para ele assim: Olha, escolhe, para o lado que você for, eu vou para o lado contrário seu. Eles estavam tendo uns problemas e Abraão dá a vez para Ló. Aí Ló, quando olha assim o Jordão e vê tudo irrigado, tudo verdinho, tudo bonito, ele escolhe ir para aquele lado de lá. Então é a primeira vez na Bíblia que é citado o Rio Jordão. Ele admira tudo ali, acha lindo, e é como o jardim de Yahvé, ou como na mente de Ló, né, ele admira e diz que é como se fosse o jardim do Éden, no pensamento dele, de tão bonito que era. Imagina você caminhando no deserto, vivendo peregrino, e dá de cara com um rio assim, e o lugar todo irrigado, verde, ele ficou admirado. Então é a primeira vez que o Rio Jordão é citado na Bíblia. Esta descrição designa o Jordão como uma fronteira entre a terra prometida e o mundo exterior. O que acontece? A gente viu ali na foto do mapa, a gente viu que de um lado tá Jericó e de outro lado tá Sitim. O povo estava ali em Sitim. Quando eles acampam em Sitim, naquele lugar que a gente olhou, qual é a mensagem? O que Deus está falando? Acabou o tempo do Êxodo. Acabou, agora vocês vão entrar na Terra Prometida. Tudo aquilo que vocês viveram, a saída do Egito, caminhar no deserto, seus antepassados caminharem no deserto, todo aquele tempo de servidão, porque o Êxodo, ele não é só sair do Egito. Inicia-se quando eles saem do Egito. Mas o êxodo mesmo é toda a trajetória, porque eles continuaram peregrinando durante um tempo. Os antepassados desse povo que está ali em Sitim, o que aconteceu com eles? Ficaram 40 anos no deserto por causa de murmuração, não puderam avançar. Lembrando que esse pessoal que está avançando com Josué é uma outra geração, é uma geração que não nasceu no Egito, não conheceu a escravidão, só quem conheceu desse povo é Josué e Calebe, tá? Eles nasceram livres, eles não têm essa experiência do que é viver no Egito. Então, agora estão olhando para a Terra Prometida, é a fronteira. Agora a gente vai, chegou o momento. Chegou o momento de alcançar aquilo que o Senhor prometeu. Sabe quando você sonha, planeja, e o Senhor fala com você, o Senhor reafirma, usa profetas, usa o teu coração, usa a palavra, usa sonhos, usa a sua vida. E vai colocando aquela semente no teu coração, e quando você vê, está próximo daquela promessa se cumprir na sua vida, você olha, agora eu vou conquistar, e agora chegou a minha vez, agora eu vou avançar, e agora que eu vou conseguir, porque o Senhor me trouxe até aqui. Então, o povo está vivendo isso. Acabou o êxodo, acaba agora é a divisão, tá? É a separação. Vai ficar para trás tudo aquilo, e agora nós vamos viver a materialização da promessa. Vamos conquistar a terra que o Senhor prometeu aos nossos antepassados. Agora é hora de alcançar. É isso que eles estão vivendo. Eu queria que você sentisse e imaginasse o que essa alegria no coração, esse êxtase de estar chegando a hora. É como uma mulher grávida. Tá chegando a hora de ter o seu bebê. Todo mundo se move, todo mundo mexe. A mãe fica ansiosa, sente as dores de parto. A família toda animada porque vai chegar um bebê na família, mais um membro da família. O povo está desse jeito. Então, é o momento de entender qual é a importância do limite ali do Rio Jordão. Acabou o êxodo. O mundo exterior vai ficar para trás. Agora é hora de começar a conquistar. E eles vão ver que Deus
O Deus que falou com Moisés vai permanecer com Josué. O que que isso deixa claro para a nossa vida? Quando nós servimos ao Senhor, existe um limite. Quem abandona a vida de pecado, não quer mais o mundo, conhece o Senhor, é como se atravessasse um Jordão. Agora fica tudo para trás, as experiências, o tempo de deserto, o tempo do Egito, fica para trás. Agora é um novo tempo, atravessar o Jordão. Atravessar o Jordão já necessita um grande milagre, né? Porque vai ter que atravessar um rio e o Senhor diz para eles que eles vão atravessar em terra seca, como aconteceu com Moisés. E outra coisa, quando atravessar, ainda tem que conquistar. Não vai tudo, tá tudo pronto esperando, vai ter que conquistar. Quantas vezes, né? Com a gente é assim. O Senhor nos orienta, o Senhor fala, nós temos promessas, nós temos palavras que a gente ouviu ontem de testemunhos de milagres, o que ouvimos ontem na palavra do Senhor falando sobre Gideão, mas nós temos que avançar. A gente tem que obedecer e tem que seguir, tem que lutar. E o povo agora, acho que aquela, como a gente brinca, caiu a ficha. Agora eu entendi, eu tenho que fazer alguma coisa. Agora não é mais só esperar acampado ou como os meus avós ou os meus pais ficaram resmungando, reclamando durante muito tempo e perderam a bênção. Agora é hora de conquistar aquilo que o Senhor tem para mim. Então, o que que o Jordão representa? O Jordão representa exatamente o divisor de águas, exatamente o antes e o depois. Encerra o êxodo, agora é hora de conquistar. Acabou o tempo de menino, de escravos que reclamam, de murmuração. Ai, eu queria comida, ai, eu queria água, ai, eu queria carne, ai, eu quero isso, ai, era melhor estar no Egito. Isso ali já não é mais aceito. A gente já não vai ouvir mais esse tipo de conversa. Agora é hora de conquistar. Aquele povo que saiu do Egito, quando a gente estudou Êxodo, a gente comentou muito sobre isso, que o Senhor já os chamava daquilo que eles se tornariam. O Senhor falava assim: saiu um exército, era o exército marchando. Mas se a gente lê, não tem nenhum exército ali, mas o Senhor já estava falando que o que eles se tornariam. O Senhor nos chama daquilo que ele já preparou para nós. A gente olha no espelho. Não, não é nada disso. Não, eu ainda não me transformei, eu ainda sou muito parecido, ou mudei pouco, ou não mudei nada ainda. Mas o Senhor me chama de filho, o Senhor me chama de sacerdote, o Senhor diz que eu sou abençoado, diz que eu sou amado, diz que vai aumentar a minha fé, que a minha fé que eu recebi de graça a salvação e a minha fé alcançou isso, e eu começo a olhar e não entender o que está acontecendo, mas quando a gente vai caminhando, a gente vai percebendo que tudo vai se materializando. E é o que foi acontecendo com o povo. Eles foram ouvindo desde lá de quando saíram do Egito. É um povo, mas não é só um povo que marcha, é um exército marchando. É uma nação. É a descendência de Abraão, como as estrelas do céu, como a areia do mar. O Senhor já chamava assim, e o povo precisava entender que quando Deus fala, ele cumpre. Então, não entenderam, ficaram para trás, morreram no deserto. E o Senhor agora dá oportunidade para uma nova geração viver aquilo que Deus prometeu a Abraão. Então, o que que é o Jordão? É um divisor de águas. O que que é o Jordão? Para a gente que está na América, a gente entende bem. É a fronteira, é a divisão da fronteira, tá? É a hora de atravessar a fronteira. Segue aí na sua Bíblia. Vamos lá. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Foi o que a gente viu no mapa, tá? 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca,
Saiam das suas posições e sigam-na. Por que a arca? A arca, ela simbolizava a presença de Deus, tá? Aonde a arca estava, não é que Deus estava porque a arca estava. A gente sabe que o nosso Deus, ele é onipresente. Mas era necessário que o povo começasse a aprender. Eles estavam aprendendo a servir a um único Deus, poderoso e verdadeiro, a serem monoteístas, porque eles vieram, seus antepassados vieram de uma cultura politeísta de vários deuses. O Senhor estava imputando, colocando no coração deles uma nova identidade. Então, tinha que ser aos poucos. A Arca da Aliança que foi construída, tá? Que foi construída no molde que Deus passou para Moisés, foi construída exatamente como o Senhor mandou, ela simbolizava a presença de Deus. A gente não pode confundir e achar que a presença de Deus estava ali porque a Arca da Aliança estava. Não, tá? Ela só simbolizava a presença de Deus. E só quem podia carregar a Arca da Aliança eram os levitas. O interessante é que a Arca da Aliança, mesmo sendo os levitas que carregavam, os levitas não tocavam nela. Por quê? Porque a Arca da Aliança ela tinha argolas, 4 argolas, e tinham umas madeira, acho que era madeira com como fosse igual a pastor usou ontem, o cajado, né? Algo daquele tipo, que eles enfiavam nas argolas e colocavam nos ombros, para que eles não encostassem na Arca da Aliança. Então, a Arca da Aliança, ela era a, o símbolo da presença de Deus. O que que acontecia? Eles estavam começando a aprender que Deus tinha que estar no meio deles, junto com eles, para que eles vencessem. O Senhor já tinha preparado todo o tabernáculo, já tinha ensinado durante o deserto o que é o Senhor estar no meio deles. Agora o Senhor estaria no meio deles também na hora da batalha. Então, eu quero que você tente criar na sua mente a cena. No versículo 3 diz que eles deram ordem ao povo. Imagina eles correndo, gritando, dando ordem para que todos ouvissem, tá? Eles estão acampados em Sitim e as autoridades ali estão correndo e dando a ordem ao povo, dizendo o seguinte: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Então o povo recebeu a mensagem de que só poderiam sair da onde estava quando a Arca da Aliança saísse. Eles tinham que seguir a arca. O que que isso nos aponta? Seguir o Senhor, seguir as ordens do Senhor. Versículo seguinte. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Então eles precisavam olhar de longe e ficar observando o que que eles tinham que fazer. Aí no versículo 5, Josué fala assim, ó: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Quando a gente estudou Êxodo, a gente falou muito sobre santificação. A gente falou o que que é santificação, principalmente por causa do capítulo 19. Vai lá em Êxodo 19:10. Olha a ordem que Moisés deu ao povo. Êxodo, capítulo 19, versículo 10. Êxodo 19:10 diz assim: E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo.
Quando o Senhor mandava se santificar, é porque no dia marcado, geralmente no dia seguinte, a gente leu ali dali a 3 dias, algumas vezes no dia seguinte. Aqui o que a gente leu, Josué diz que santifique-se, pois amanhã, quer dizer, já era o dia seguinte, o Senhor fará maravilhas. Antes de viver o milagre, antes de atravessar o Jordão, antes de seguir a arca, antes de começar a se mover, de começar a fazer qualquer coisa, o povo tinha que se santificar. No Êxodo, algumas vezes que o Senhor manda santificar, se eu não me engano, ali no 19 mesmo, se a gente continuar lendo, não vai dizer até que eles não se acheguem à mulher. O que que quer dizer isso? Não tenham relacionamento íntimo com as suas esposas, enquanto estivesse se santificando. Tinham que se privar mesmo, tinham que se separar. O que que é isso para nós? Entrar em oração, entrar em jejum, procurar se dedicar para poder viver esse milagre que está à porta. O Senhor precisava necessariamente que o povo se santificasse para que ele fizesse milagre? Ele é Deus. Só que lembra que ele está colocando na mente e no coração do povo uma nova identidade, um novo jeito de agir. Olha, comigo não é de qualquer maneira. A forma que eu ajo é diferente da forma dos deuses falsos que os seus antepassados serviram. Para que o milagre aconteça, é necessário dedicação da parte de vocês, porque o nosso Deus, ele é um Deus, lembra, de relacionamento. O que que poderia ter acontecido? Ele simplesmente ter aberto o Jordão e mandado passar. Mas a gente vai observar que Deus faz questão de que o seu povo, os seus filhos, participem do milagre. O seu povo está fazendo o milagre? Não. É a minha oração que faz o milagre, é o meu jejum que faz acontecer, é a minha leitura da palavra, o meu estudo da palavra que muda toda a história. Não, é o Senhor que faz, o poder dele é para ele, por ele, são todas as coisas, diz lá no Novo Testamento. Mas o Senhor, ele tem um jeito diferente de agir. Como foi falado ontem, ele gosta de confundir, de fazer as coisas diferentes. Ele faz questão de que eu e você venhamos a participar do nosso milagre, até do milagre de outras pessoas, orar e jejuar por outras pessoas, ajudar outras pessoas a viver essa intimidade de oração, de busca, de santificação. Muitas vezes a gente vai participar do milagre de outras pessoas, se alegrar com o milagre de outras pessoas. Isso é a unidade em Cristo, é assim que a igreja funciona. E o que que Deus fala para Josué? Avisa o povo que tem que se santificar. Outra coisa, o nosso Deus, ele é santo. Ontem no discipulado a gente estava falando sobre uma conduta cristã que só é possível através da obra do Espírito Santo e a gente falou sobre a santidade de Deus. A santidade de Deus é algo tão forte, que se a gente pudesse, conseguisse exemplificar um pouco, talvez a gente pudesse dizer que ela é radioativa, que ela tem a força de destruir aquele que pudesse chegar diante de Deus cheio de pecado. Imagina eu, pecadora, diante de um Deus que é totalmente santo. Vai acontecer comigo igual esses filmes de ficção, eu vou virar pó. Seria totalmente exterminada, porque a santidade diante do pecador, ela tem um efeito radioativo, tem um efeito destruidor. Como que nós conseguimos estar diante de um Deus que é santo? Só porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, o povo precisava se santificar também para entender que estavam se relacionando com um Deus que é santo. Precisava entender que para viver o milagre, para estar em comunhão com esse Deus, com o povo que ele chamou para ser seu, é necessário se santificar.
Mas, minha irmã, nós somos pecadores, somos. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ser santos porque Ele é santo. A busca da santificação, ela tem que ser constante. E nós somos santificados hoje em Cristo, porque o nosso Senhor Jesus foi lá e se fez propiciação por nossos pecados. Ele entregou o seu sangue. Através dele nós somos santificados. Então, Josué diz assim, ó, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Queremos viver milagres? Devemos nos santificar. Queremos andar de milagre em milagre? Vamos nos santificar. Queremos ver o Senhor se manifestar, almas se render aos pés do Senhor, amigos, familiares entenderem que só existe um caminho, é através da santificação. Só desse jeito. Verso 6 diz assim: E disse aos sacerdotes: Levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. Esse versículo 6 aqui provavelmente já foi no dia seguinte. Eles deviam estar lá para trás, Josué fala para eles: Olha, vá, se coloque lá na frente do povo, para que o povo consiga ver a arca. Era necessário que o povo visse, lembra? Vocês vão ter que seguir. E outra coisa, o pessoal tinha que enxergar a quase era aqui, 900 metros, quase 1 quilômetro de distância. Então, tinha que ser algo muito organizado, as pessoas tinham que estar muito atentas, tá? E o sacerdote, eles iam entrar na água do Jordão e tinham que ficar parados. Eles iam entrar e ficar parados. E por um instante você consegue se imaginar sendo um dos sacerdotes, sendo um levita, alguém que estava carregando a arca. Você não podia, se você fosse um dos que carregasse a arca, você não podia titubear, você não podia falhar, você não podia dar um passo para trás ao invés de dar para frente, porque você ia atrasar todo mundo. Imagina aqueles que estavam de frente. Eu quero que você tente se imaginar você carregando a arca. Josué chega para você e fala assim: agora você dá a volta, vocês dão a volta e vai lá para frente do povo, para eles te verem. Aí você pega e vai lá para frente do povo. E se a gente observar, a gente vai ver que Josué vai dando as informações aos poucos. Nós percebemos aqui que, que Deus não chegou e esclareceu tudo para o povo. Olha, vai ser assim. Então, na hora que eles andarem, que pisarem, aí vocês vão caminhar, vai abrir. Não foi dados detalhes, as coisas foram informadas conforme tinham que acontecer. Quer ver, ó? Segue comigo, versículo 7. E o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Na hora que estava para começar a acontecer, o Senhor vai e encoraja Josué. Olha, é hoje, é agora, chegou a hora. Eu vou exaltar o teu nome como fiz com Moisés. Por quê? Porque o povo precisava respeitar Josué como respeitou Moisés. Josué precisava entender que agora realmente ele estava no lugar de Moisés, não apenas na responsabilidade, mas porque o Senhor estava com ele. Porque o próprio Senhor fala com ele, diz assim: ó, hoje é agora. Eu vou exaltar o seu nome, exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saiba que estarei com você como estive com Moisés. Versículo 8. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes. Uau! Que carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Deus também foi falando com Josué na hora do acontecimento. Eu quero muito que você consiga ir acompanhando isso conforme, porque está descrito em detalhes aqui no capítulo 3. Então o Senhor chega para Josué
e fala para Josué: é hoje que eu vou exaltar o teu nome, para que todos saibam que você está no lugar de Moisés. E para que isso aconteça, é você, não vai ser outra pessoa, vai ser você que vai chegar aos sacerdotes e vai falar para quando eles chegarem nas margens do Rio Jordão, é para eles pararem. Josué vai, olha lá, versículo 9. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus e ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Nesse versículo 10, Josué começa a encorajar o povo. Deus encoraja Josué, Josué encoraja o povo, e Josué começa a dizer assim: olha, vocês saberão que o Deus vivo. O Senhor dá as orientações a Josué e Josué fala: é um Deus vivo. Por que que Josué fala Deus vivo? Para mostrar que os deuses, que esse povo, esses povos, né, que a gente viu aqui, cananeus, hititas, heveus, ferezeus, gigazeus, amorreus e jebuseus, serviam a deuses mortos, deuses que não eram vivos, que não tinham poder de nada, deuses falsos, deuses que não existem. Então ele começa a dizer: é o Deus vivo, está no meio de vocês e que certamente expulsará. O Deus vivo é totalmente diferente dos deuses dos outros povos. A gente tem que ter esse entendimento até no dia de hoje. O nosso Deus é um Deus que é vivo. Ele sempre existiu e sempre vai existir. Ele é vivo por- não só por existência, mas porque ele age, porque ele se movimenta, porque ele faz coisas novas todos os dias, porque o sol, porque amanhece, porque anoitece. Salmos 19, ao 19, acho que é o 19 que diz que um dia proclama a outro dia e uma noite a outra noite as maravilhas do Senhor. Tem um discurso no céu. Porque tem coisas maravilhosas e novas acontecendo toda hora, porque o nosso Deus é vivo. O universo se move. Os cientistas achavam que o universo era estagnado, parado. Não é, tem toda hora alguma coisa acontecendo. Tem estrela morrendo, estrela nascendo, tem coisas girando no espaço. Existem galáxias e galáxias que nós não conhecemos. E por quê? Porque o nosso Deus ele é vivo. Ele está fazendo coisas novas toda hora, toda hora, toda hora. Então ele fala: o Deus vivo está no meio de vós. É esse Deus que está no nosso meio. E é esse Deus que vai fazer a gente atravessar o Jordão. Qual é a, a primeira coisa que a gente vai ter que vencer? O primeiro empecilho, a primeira barreira é um rio. É o Rio Jordão. Então, os sacerdotes vão ter que pisar na borda do rio, nas margens do rio, achei, nas margens do rio. Vão ter que pisar nas margens do rio e vão parar ali. Se coloca no lugar, em algum lugar aí na história, ou você está ali com Josué, ou você é um sacerdote que está carregando, mas se coloca nessa situação. Versículo 11: vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Então vamos lá, você, sacerdote, está carregando a arca. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo.
Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Gente, isso não tinha sido avisado antes, está sendo falado na hora do acontecimento. Hoje em dia, às vezes a gente fica assim, não sei, né? Eu fico. Quando o Senhor fala alguma coisa, ou revela algo, orienta algo, e só fala assim, algo que a gente fica assim, eu não entendi nada. Mas por que que eu vou fazer isso agora? E a gente só vai entender na hora que está fazendo, ou na hora que acontece, ou no dia seguinte. A gente está vendo aqui que desde o Antigo Testamento, nosso Deus ele não vai dando todas as informações, todos os detalhes, ponta a ponta, antecipadamente, não. É conforme vai acontecendo, os passos são dados. Cada passo de uma vez, cada um de uma vez. O que que acontece aqui? Ele fala assim: olha, a correnteza será represada, as águas formarão uma muralha. Vamos lá, versículo 14. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. Uau! Eu não sei vocês, mas eu tô aqui assim, parece que eu tô assim, meio que esperando, assistindo o povo desmontando a arca. Eu quero que você fique assim, ansioso, igual eu tô agora. Tenta fazer a cena na sua mente para você entender a cena que está sendo descrita aqui em Josué 3. O povo sai das tendas e começa a desmontar tudo. Blum, 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 desmonta a tenda, amarra aqui, puxa a criança e coloca no animal lá, na carroça, no gado, pega a ovelha, e a ovelha berra, e criança chora, e vem, vamos que está na hora, não dá para esperar. E quando Deus dava a ordem, não dava para ficar assim, peraí que tem um atrasado. Tinha que estar todo mundo no mesmo propósito, seguindo o mesmo tempo, nos mesmos passos, para ninguém atrasar ninguém. Lembra que quando a gente começou a estudar Josué, a gente falou que a gente precisa ter entendimento de comunidade, de que todos juntos, todos recebem a benção juntos, mas todos também são punidos pelo pecado juntos? Essa é a ideia que a gente vai aprender aqui. Então não dava para atrasar. Aí, pensa, o pessoal junta tudo, aí o grupo de sacerdotes pega a arca, coloca no ombro, começa a caminhar e fica de pé bem na margem do rio. Você fosse um sacerdote, você pudesse olhar para trás. Tem uma massa, é muita gente esperando, porque aquele povo atrás dos sacerdotes, eles estavam esperando e disse que o rio ia parar de correr. Agora, se você é um sacerdote e depende de você pisar ali, eles estavam mais ou menos uma milha de distância, os sacerdotes não estavam perto do povo. Aí o que que acontece? Segue aí. Versículo 15. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Eita glória! Nosso Deus é tão, 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 desculpe a palavra, mas tão doido, que ele vai fazer, ele resolveu atravessar o seu povo no Jordão na época da cheia. Ele não vai atravessar o povo na época da seca. Ele vai atravessar na época da cheia. Está bem claro aqui, ó, o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Então, o Jordão estava transbordando. Ele não estava raso, tá? Baixinha a água, estava alta, estava transbordando as margens. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão, os seus pés tocaram a água. Eu imagino os sacerdotes indo juntinhos,
juntinho. Se fosse eu, meu coração ia estar suando, tremendo, o coração ia estar acelerado, por tudo, por tudo. Esse povo que está ali não viu o mar se abrir. Quem viu o mar se abrir foi Josué e Caleb. Eles não viram. Eles precisavam ver esse milagre. É como uma repetição do mar se abrindo. Essa geração precisava ver quem era esse Deus. Tem hora que o milagre tem que acontecer mesmo. Deus faz acontecer para mostrar quem ele é, sim. Ele se amostra no poder dele porque ele pode fazer, porque nós precisamos muitas vezes ver o que Deus é capaz de fazer. Então, ele estava, quando o povo pisa ali, assim que eles colocam o pé, o leito do rio seca, começa a parar. O que que aconteceu? No, na travessia do mar, a palavra de Deus diz que se abriu, ficou água para um lado e água para o outro. Inclusive diz que as profundezas congelaram e eles passaram em terra seca. Só que no Jordão não se abre. O Jordão ele para de correr, ok? A água, lembra que é um rio? Ele vai parar de correr. Segue lá. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão, seus pés tocaram as águas. A correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância. Quando os sacerdotes colocam o pé ali na margem do rio, não fica uma muralha de água do lado do sacerdote, não. A água para de correr a uma grande distância, bem longe deles. Eles conseguiam ver aonde a água estava, mas a água não virou um paredão perto dele, aquele montão do lado deles, como quando o povo atravessou o Mar Vermelho. Perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. Esse mar salgado a gente chama de Mar Morto hoje, tá? E assim o povo atravessou o rio em frente a Jericó. O que que aconteceu? Era a época da colheita, foi dito aqui, então era provavelmente que corresponde ao nosso mês de abril ou maio, tá? Hoje em dia. E é quando o Jordão transborda, fica tudo cheio. Ele fica tão cheio que. Como que ele fica cheio? Você vai perguntar. Como que muda? É chuva? O que que acontece? A neve do Líbano derrete, que é o ponto mais alto. Então, quando essa neve derrete, que vira água, enche. Então, transborda as margens do Rio Jordão. A água ela descia do alto, então, do Mar da Galileia, e pararam e se elevaram sobre um montão. A tradução diz assim: montão em um montão, quer dizer, um monte de monte, uma barreira firme e compacta. Isso te lembra o quê? A travessia do mar. Vamos lá, em Êxodo 15:8. Êxodo capítulo 15, versículo 8. Diz assim: pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como muralha, as águas profundas congelaram-se no coração do mar. O Senhor está fazendo novamente um milagre para que essa geração visse do que ele é capaz de fazer. Então, esse paredão que criou aí, ele estava longe, bem mais acima, como a gente leu aqui, na cidade de Adã. Esse Adão está escrito aí porque a tradução traduziu assim. Mas na sua Bíblia deve estar aí. Cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, perto do monte Sartabé, na parte norte de Gor.
isto é, a uma distância de 30 milhas do acampamento israelita. E os que desciam em direção ao mar do deserto, Mar Morto, foram cortados. Gente, quando os sacerdotes colocam o pé na margem, a água para de correr. E o povo vai atravessar em terra seca. Versículo 17. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou pisando em terra seca, exatamente como aconteceu com o Mar Vermelho. Vai lá, abre a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 7. Você está em Josué, você vai seguir mais à frente, um pouquinho mais à frente, vai passar por 2 Samuel, aí você vai achar 1 Reis, capítulo 7, versículo 46. Diz o seguinte: foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zaretã, que o rei os mandou fundir em montes de barro. Aqui é outra referência sobre esse lugar aonde a água ficou parada. A gente vai ver que no percorrer do Antigo Testamento, Samuel, Reis, Crônicas, a gente vai ver muitas referências nessa área do Jordão e das cidades em volta. Assim o rio foi secado até onde a vista alcançava. Esse foi um milagre estupendo. Os sacerdotes e todos os israelitas passaram a pé enxuto. O rio perto de Jericó tem um fundo de cascalhos firmes, sobre o qual o exército podia passar sem inconvenientes quando a água se esvaziava. O fundo do Rio Jordão, ele é feito de cascalho. Então, até isso dava para as pessoas passarem tranquilamente. E você vê aqui que o comentarista ainda fala assim, sobre qual o exército podia passar sem nenhum tipo de inconveniente. Aqui, o Senhor coloca o nome de Josué, levanta o nome de Josué, né? Coloca o nome de Josué diante do povo. Agora o povo vai confiar em Josué, como confiava em Moisés. Está entendendo que o Senhor Deus havia escolhido Josué. Agora, a minha pergunta para você nessa noite, antes da gente encerrar, é o seguinte: quanto tempo você ainda vai ficar acampado em Sitim? Talvez você seja uma geração após uma geração que sonhou com muita coisa, caminhou às vezes com o Senhor, mas durante um tempo se perdeu no caminho e o Senhor, e você se sente parecido com eles. E se pergunta: será que eu vou alcançar? Será que eu vou ter força para continuar? Será que eu vou conseguir continuar caminhando? Será que eu vou conseguir permanecer firme nessa trajetória que é seguir o Senhor? Chegou a hora de sair desse acampamento de Sitim e atravessar o Jordão. Chegou a hora de confiar no Senhor, o teu Deus, o Deus vivo, e olhar para o Rio Jordão e ver que o Senhor é capaz de fazer ele parar de correr para que você passe ele em terra seca. Porque após passar por isso, após ver esse milagre, o coração do povo vai se encher de coragem
e eles vão ter a total certeza de que ninguém será capaz de destruir o povo de Deus, porque eles estão fazendo exatamente a vontade do Senhor, porque o Senhor está com eles. Mas eles precisaram sair de Sitim, levantar, cumprir as ordens exatamente como foram dadas pelo Senhor e ver o milagre acontecer diante dos olhos deles, eles se encherem de coragem e verem agora nós vamos conquistar Jericó. Quero convidar você hoje a abandonar o êxodo, deixar para lá o tempo da murmuração, esquecer o tempo do deserto. O Senhor não te permitiu morrer no deserto. Você faz parte daqueles que, de uma geração que está olhando para a terra que o Senhor preparou para você. Minha irmã, mas que terra é essa que o Senhor preparou para mim? São novos céus e nova terra que o Senhor preparou. É a salvação da tua alma. Até quando vai ficar pensando em ficar em Sitim e não caminhar, e não atravessar, e não seguir o povo e ficar para trás? Pensa se algum daqueles decidisse: não, eu não vou sair daqui. Isso não vai dar certo. Isso não vai funcionar. Eu não dou conta. Ou então vocês são tudo um bando de maluco. Como que nada, que rio vai parar nada? Eu vou ficar aqui no meu acampamento, na minha tenda, acomodado, tranquilo e seguro. É hora de abandonar a posição que você está e seguir as ordens do Senhor, ainda que sejam bem fora da caixa, bem fora do normal, totalmente diferente do que você já viu. Esse povo havia escutado que o Mar Vermelho tinha sido aberto, mas eles não tinham vivido. O Senhor só fez na hora que eles se santificaram e obedeceram. Santifique-se hoje, porque amanhã eu vou fazer milagre. Santifique-se hoje, porque amanhã eu vou fazer milagre. Quer viver milagre? Se santifique. Quer viver milagre hoje, amanhã e depois? Se santifique. Se arrependa. Se entregue diante do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus vivo. É um Deus que faz milagres. Aleluia, glória a Jesus. Semana que vem, se o Senhor assim nos permitir, nós vamos entrar em Josué capítulo 4. Glória a Jesus. Alguém quer comentar alguma coisa? Ou perguntar alguma coisa antes da gente encerrar? Glória a Jesus. Amém? Orem por mim para eu ficar craque nesse aplicativo aí e aprender os recursos para poder trazer mais coisas para a gente. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nessa noite nós lhe agradecemos pela tua palavra, porque o Senhor é um Deus vivo. Nos tira de Sitim hoje, Pai. Pai, não deixa ninguém ficar aprisionado numa tenda confortável quando o Senhor manda sair. Não nos deixe ser rebeldes, Senhor, e desobedientes às suas ordens explícitas. Nos faz obedientes, nos ensina a nos santificar para podermos viver os milagres que o Senhor tem preparado. Cremos que o Senhor é um Deus que ainda faz parar de correr rios, mares, águas. O Senhor é o Deus que abre o mar, o Senhor é o Deus que faz parar de correr o rio. O Senhor é o Deus que nos dá a vitória. Glorifica o teu nome no meio do teu povo, glorifica o teu nome nas nossas vidas, Senhor. Nos faz obedientes, nos faz alegres, animados, dispostos, encorajadores. Aqueles que encorajam, aqueles que estão fracos e desanimados, dizendo: vamos sair de Sitim, vamos atravessar o rio, porque o êxodo acabou, acabou o risco do deserto. Senhor, imputa no nosso coração e na nossa memória uma fidelidade às tuas ordens. Eu lhe peço, Pai, glorifica o teu nome em nós nessa semana. E eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Gente, muito obrigada mais uma vez.
Obrigada, pastora Flávia, Ana, o Anderson, a sua casa, diaconisa Dineia, Fabiana dos Santos, Fernanda, irmã Vera, diaconisa Vera, irmã a Luciana, o Márcio, pastora Rose, o Otávio, pastora Simone, pastor Nilton, missionária Teresa, pastora Val, pastor Josué, eu acho que somos nós. Gente, muito obrigada. Deus renove as forças de vocês. Até segunda-feira. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Muito obrigada.